Boa tarde, estamos no ar, estamos começando mais uma entrevista. Nós, essa semana, estamos entrevistando candidatos a deputado federal e trazendo primeiro os que já estão em Brasília, né, já são representantes do Amazonas e que vão tentar a reeleição. Hoje, deputada Conceição Sampaio aqui conosco. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Valmir. Primeiro, uma alegria, uma honra poder estar com você, com a sua equipe maravilhosa. Me sinto muito feliz, né? Me sinto em casa. Falei agora há pouco para você, um amigo da área de comunicação e também conversando aí com tantas milhares de pessoas que certamente hoje estão tão ligadas nas redes sociais. Acho que isso é bem interessante. Então, é uma alegria poder conversar um pouco com você aqui. Eu fiz um levantamento aqui da sua trajetória política, né? E estou vendo que em 2004 a senhora começa, então, como vereadora. Se elegeu vereadora, começou em 2005, né? E eu achava que a senhora tinha trocado de partido só uma vez, agora saindo em 2018, saindo do PP para ir para o PSDB, mas a senhora começou no PT do B, não é isso? Na verdade, o PT do B foi exatamente, era o Jaime, o presidente do nosso partido na época, como candidata a vereadora. Na verdade, nenhum partido, eu até tentei, logo no primeiro momento, quando fui a primeira vez candidata, mas você ainda tem uma dificuldade para entrar no partido, porque às vezes algumas pessoas entendem, não, mas alguém vai entrar e vai tirar uma vaga. Não é? Tem um pouco mais de possibilidade, como se fosse fácil um voto. Gente, um voto é muito difícil de conquistar, são conquistas. E aí eu venho exatamente como vereadora, candidata a vereadora pelo PT do B, e em seguida já entro no Partido Progressista, no PP. O que faz a senhora mudar de partido naquele momento? Naquele momento, no PT do B? Do PT do Exatamente, B. porque o partido do PT do B, o Jaime, que era o presidente, que chegou, infelizmente, a falecer, acabou que o partido ele perdeu um pouco o rumo naquele momento, né? O Jaime passou por um problema de uma doença muito grave, que foi o câncer. Infelizmente, não conseguiu sobreviver a ela, como tantas pessoas não conseguem. E as pessoas que estavam nesse partido, até por uma questão de sobrevivência, né? Para você iniciar um mandato, naquele momento você não tinha ainda a janela partidária, então era possível você fazer esse tipo de alteração, desde que o partido que você estava pudesse ter mudado a sua postura diante daquilo que o próprio estatuto lhe determina. Então, por uma confusão da gestão do nosso partido, eu acabei tomando esse caminho. E agora, em 2018, o que fez a senhora sair do PP, que era um partido que eu achava que era o seu partido? Convicções, né? Muitas convicções. Na verdade, eu sou muito grata. Eu não faço política falando mal de ninguém. Graças a Deus, eu procuro fazer da política uma missão e exatamente a construção. A sociedade vive momentos tão difíceis, mas já viveu no passado. Hoje, muito mais a dificuldade é a segurança, é a saúde, é o desemprego. E quando nós chegamos em Brasília, Valmir, a gente exatamente começa a dialogar com o Partido Nacional. Porque eu, às vezes, até questiono, muita gente diz, não, mas o parlamentar eleito, não é? Ele deve, sim, ouvir a população, isso eu concordo plenamente. Mas não é assim que funciona, e você sabe disso como um grande jornalista que é. Quando você chega, ainda mais num cargo federal, o jogo ele é muito pesado, ele é muito difícil. E é exatamente nesse momento que você sente que você não pode servir a dois senhores. Ou você vai ouvir a população e terá coragem de falar por ela, ou você vai seguir aquilo que o seu partido nacionalmente está lhe determinando. No meu caso, foi uma decisão por coerência. Eu quero poder estar na política desde que eu continue sendo a Conceição e continue com a possibilidade de defender aquilo que eu acredito. É muito precioso você receber o voto de alguém. Às vezes as pessoas não dão importância, mas o cargo representativo, eu sempre agradeço a Deus por isso. A mim, entendo que é uma missão, porque exatamente alguém sair de casa, depositar em você confiança, isso é algo muito, muito valioso que nós temos que
saber como cuidar, como zelar. Nessa legislatura, Valmir, certamente ela é a mais pesada de toda a República. Eu não consigo imaginar e nunca me imaginei que a primeira vez que pudesse estar como deputada federal tivesse que passar por momentos tão difíceis. Eu passei momentos muito difíceis de decisão, de escolha e de isolamento. Nas votações pesadas contra presidentes da República, eu, sinceramente, no primeiro momento, o PP... No posicionamento da admissibilidade do impeachment, porque a Câmara ela não vota o impeachment, ela vota exatamente a admissibilidade. É você dizer, investiga ou não investiga. Nesse caso, o Partido Progressista, em Brasília, fez um fechamento de questão. O que é isso? É dizer, nós vamos seguir esse caminho. E ponto final. Certo. Nós seguimos esse caminho, muito mais da metade da população apontava, sinalizava isso para a Câmara dos Deputados. Mas na denúncia contra o presidente Temer, o meu partido, na época, o PP, ele toma um outro posicionamento. E eu não entendia, mas como? Sobre a imagem de um presidente, não pode ter dúvidas. O que nós vamos fazer nesse momento é a mesma coisa que a gente fez no momento da admissibilidade do impeachment. Então, eu não posso... votar diferente daquilo que eu votei. A senhora disse isso para os dirigentes? Disse isso. Eu sempre tive um diálogo muito aberto, graças a Deus. Eu estou falando Brasília, estou falando senador Ciro Nogueira. Eu conversei muito com ele para dizer isso. Eu nunca me escondi atrás de decisões nenhuma. Eu tomo decisões e respondo pelas minhas decisões. Então, no caso da minha decisão em relação à denúncia contra o presidente Temer, que não foi só uma vez, né? Nós tivemos uma vez, depois mais uma vez. E eu, por uma questão de coerência, por uma questão de convicção, ninguém está acima da lei, e entendo que era exatamente essa a sinalização que a população, mais uma vez, apontava para a Câmara dos Deputados. E eu tomei a decisão, sabia quais seriam as consequências que eu iria sofrer na frente. Isolamento. Né? Isolamento. Eu poderia até ter sido expulsa, mas a expulsão ela acontece de muitas formas, inclusive pelo próprio isolamento que o parlamentar passa a ter naquele ambiente partidário. Eu sou muito grata, sou uma pessoa que não renego a minha história, mas no momento que eu coloquei a população como deve estar a população num cargo representativo, eu assumi as consequências por isso, não me arrependo. Acho que a população me honra e me honrou em poder representá-la. Você falava há pouco da Câmara Municipal, eu fui vereadora, a população me deu a oportunidade de estar deputada estadual por 2 mandatos e me levar para a Câmara Federal. A população me honrou em me dar a chance de estar degrau por degrau nas casas legislativas e ter votado respeitando a posição da população, mesmo que para isso eu tenha pago um preço alto, que era o recomeço, que era viver hoje um recomeço da minha vida mesmo, partidária, sem renegar minha história, sem achar que eu não tive passado, eu tive passado com pessoas que respeito, e é assim que eu levo a minha vida. Mas o que não me falta, graças a Deus, é a coragem para poder respeitar aquilo que eu acredito, né? Então foi isso que aconteceu. Essa questão tem muito mais a ver com a direção nacional do que com a direção estadual do PP. Tem muito mais, exatamente. Tem muito mais a ver, porque o momento federal, Valmir, quando você vai assumir um cargo federal, no caso de deputada federal ou deputado federal, você passa a construir a pauta nacional. Não é? Ali, a Câmara Federal debate a pauta nacional. Muitas vezes os nossos estados, de um modo geral, eles não conseguem espaço para esse debate, porque nós estamos diante de uma pauta pesada, uma pauta, não é, ainda mais no momento que o Brasil vive. Então, o seu diálogo ele é sempre dentro da executiva nacional. Né? Eu tive e agradeço muito. Não agradeço muito, PP. É aquilo que eu falo para você. Eu nunca quis fazer da política uma arena de guerra. Ao contrário, acho que nós construímos
possibilidades para melhorar a vida das pessoas. Eu agradeço, mas sou uma pessoa de tomar posições, sou uma pessoa de defender minhas convicções, e é exatamente isso que me faz fazer o recomeço hoje. Foi por defender aquilo que acredito e por ter colocado a população, ao meu ver, não é, dentro da minha decisão que tomei. A senhora começou a falar das votações, era um tema que eu tinha selecionado aqui, né? Então, não, você pode perguntar de novo, na verdade. É que você sabe, né? Você começa na área de comunicação, sua colega, aí você vai logo respondendo tudo, não é, Valmir? Mas faça assim as suas perguntas. Eu achei interessante que a senhora falou sobre a votação do impeachment da presidente Dilma e do Temer para explicar a sua saída do PP, né? Eu não tinha imaginado que seria isso, a sua decisão de sair do PP para vir para o PSDB. A senhora está bem no PSDB? Eu estou bem, graças a Deus. Estou muito bem, sim. Agora, além do impeachment, teve a votação da reforma trabalhista, que a senhora também contrariou o governo, votou contra a reforma. É verdade. Não é isso? Por quê? Porque nós só temos um voto. E eu, exatamente na hora que vou pesar aquilo que vou fazer, lembro que eu não sou apertadora de botão. Eu estou deputada federal. Eu preciso, na hora de votar, ouvir o que a população sinaliza. Eu sempre digo que quem não ouve a população, Valmir, não pode representá-la. É um preço que você paga exatamente pela honra que você precisa sentir em estar falando pelas pessoas. Nós vivemos uma crise de representatividade muito grande nesse país. Eu vejo pessoas e pessoas dizendo ninguém lá me representa, ou ninguém aqui me representa, exatamente porque na hora de você votar, muitas vezes, até pela pressão que o partido lhe faz, você acaba se anulando. Porque eu tenho certeza que nem sempre um parlamentar que vota de um jeito era aquilo que ele gostaria de fazer, era aquilo que ele gostaria de estar defendendo, mas a própria pressão dos partidos acabam levando você a tomar essa decisão. Eu falo para você que a reforma trabalhista tem pontos importantes. Não dá para dizer que não tem pontos importantes. O problema é que você tem apenas um voto. Dentro dessa reforma trabalhista, algo que, no momento, a gente tentou debater muito, questionar, inclusive, como que a gente poderia mudar, alterar, pontos que o próprio Senado fala para o governo que não votaria da forma que a Câmara mandou se não tivesse alteração. E o governo precisou assumir um compromisso de alterar 6 pontos dessa reforma trabalhista para que o Senado pudesse aprová-la. E hoje nem tudo aquilo que foi dito que ia ser mudado foi mudado. E a população fica penalizada com isso. Uma lei, ela não pode surgir dentro de um gabinete, sabe, sem perceber que aquilo vai mudar para melhor ou para pior a vida das pessoas. Você legislar é algo extremamente sério, não é? Uma coisa séria, mas é também um impacto positivo ou negativo, dependendo de como você vai agir. A reforma trabalhista, casos da mulher grávida. Imagine a questão da insalubridade. Hoje, pela a mudança que nós tivemos na lei trabalhista, há um prejuízo, sim, para nós mulheres que estão grávidas, a questão da insalubridade. Isso é inadmissível, você não perceber isso, que aquilo vai acarretar um problema sério para a vida de milhares de mulheres nesse país. Então, a minha decisão de votar contra a reforma trabalhista, ela foi realmente centrada, essa decisão, em pontos que considerei prejudiciais ao trabalhador e à trabalhadora, e acabei tomando, sim, uma decisão que contrariou também o partido. No ano passado, o Tiririca disse que ia desistir da política, não ia mais se candidatar. Esse ano ele mudou de posição, mas lá ele disse que é muito difícil a Câmara Federal, ele não imaginava que era aquilo, e olha que ele está no 2º mandato, né? Disse que não dava para trabalhar. Como é que a senhora avalia esse seu primeiro mandato? É possível você cumprir aquilo que promete para o eleitor num parlamento que é uma loucura como é a Câmara?
Primeiro, eu acompanhei muito de perto, né, o Tiririca, é um colega. Acho que você precisa ter muito cuidado com o que fala, porque depois que fala, é difícil voltar atrás. Então, é muito melhor. Às vezes, o silêncio ele pode falar mais do que algumas palavras, porque palavras não se perdem. Depois que você fala, você tem o perigo, sabe, de tentar explicar que ontem era ontem, hoje é hoje. Então, tem que ter cuidado. Tiririca, ao meu ver, foi muito infeliz. Podia ter colocado, gente, eu nem sei se eu vou continuar por causa disso, mas no momento que você diz, eu não serei mais candidato e agora vai ser candidato, acho que ficou ruim para ele. Nós vivemos num parlamento com 513 pessoas. Gente, não é fácil, né? É uma casa plural, é uma casa de grupos, é uma casa que, de fato, você precisa, em muitos momentos, dialogar e dialogar muito, porque lá você precisa tudo para ser aprovado, tem que ter voto. A nossa bancada tem 8 parlamentares. Imagina que, na hora de votar contra uma decisão de uma outra região, de um outro estado, você precisa dialogar. Mas também é a construção desse diálogo, é a possibilidade de você exercitar, não é, esse diálogo, de entender a divergência, mas de tentar convergir naquilo que é possível. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade que a população do Amazonas me honrou em poder fazer parte da bancada do Amazonas lá na Câmara dos Deputados. É uma tarefa difícil, não tenha dúvida. É um dia após o outro, sabe? É uma legislatura muito difícil de enfrentá-la, mas também eu cheguei na Câmara, Valmir, eu estava com 20 dias de operada. Então, assim, até o início dessa legislatura, para mim, já foi muito difícil. Logo após a campanha, eu acabei tendo um problema sério, precisei ser submetida a uma cirurgia e precisei exercitar muito a minha fé, pedir a Deus muita fé, porque imagina você, né? 20 dias, sua perna muito inchada e você precisando tomar posse num outro lugar. Eu passei 6 meses numa cadeira de rodas, só Deus mesmo para me manter, mesmo numa cadeira de rodas, de pé, firme, não é? Mas isso também foi uma lição, né? A gente sabe a dificuldade que uma pessoa com deficiência tem. Então, eu sabia que depois de um período, acreditava muito em Deus nisso, eu estaria andando. Mas mesmo com essa dificuldade, mesmo operada, eu estou chegando a 3 anos e 7 meses de mandato sem ter tido uma única falta. Eu sou a única parlamentar da Câmara do país que não tem nenhuma falta. Eu adoeci, eu já me operei, eu já tive problemas também, porque nós temos problemas no dia a dia, mas eu sempre procurei assim lutar muito para cumprir a missão que Deus e que a população me deu nas mãos. Então, cada vez que eu dizia, meu Deus, mas hoje eu estou me sentindo mal, eu digo, não, mas se tiver uma votação, e se o meu voto ali naquele momento for tão importante, eu não estarei lá. E se eu não estiver lá, mesmo que ninguém possa estar ligando para isso, mas eu sei que a população me entregou um filho para criar. Eu tenho que ter respeito por ele, eu tenho que ter zelo por ele, e eu vou da mesma forma lá. E aí, não foi algo que eu tenha planejado, não vou fazer isso, não vou faltar para chegar, não. Foi talvez algo que eu herdei do meu pai, essa sensação. A senhora não teve nenhuma atividade partidária aí que atrapalhou a votação? Eu tive muitas, mas é questão... Porque tem parlamentar que falta muito em Brasília e quando a gente vai ver, está lá atividade partidária, reunião do partido. Tem muitas atividades partidárias, né, Valmir? Tem, mas eu acho que cada um, assim, eu só posso responder pelo meu mandato. Eu só posso ser julgada pelo meu mandato, né? Eu não faço muito, não fico muito olhando, porque não, eu vou olhar exatamente para eu tentar cumprir aquilo que eu assumi que iria fazer, não é? Eu sou muito, talvez assim, até pela própria necessidade, nós somos da área de comunicação, para mim você sabe disso, e a gente precisa, muitas vezes, se virar nos 30 para poder responder aquilo que nós estamos no cumprimento, né, de uma atividade. Eu não sou a Conceição dentro da política, fora dela eu sou diferente. Não, eu sou o que sou, né? Eu sou a Conceição, sou o que você está vendo.
tenho muita alegria de poder ter sido um dia escolhida pela nossa população para falar por ela. Eu acho que se eu vivesse 1000 anos, eu não poderia agradecer a Deus tão profundamente ainda, e nem a população. Então, assim, são com pequenas atitudes que talvez isso, para muitos, o que eu tenho a ver com isso, o que isso mudou a minha vida, pode até não ter mudado, a gente sabe das dificuldades que as pessoas têm, mas foi uma forma que eu achei, Valmir, e eu sou assim, de dizer meu muito obrigada, de dizer, foi desta maneira que eu procurei honrar a confiança que você me depositou. Onde é que está o seu eleitorado que estava em 2014, quando ele elegeu deputada federal? É mais no interior do estado ou mais na capital? Eu espero que esteja todo mundo ligado aí no Amazonas atual agora, não é verdade? Você sabe que eu nunca tive bases pesadas em lugar nenhum, né? Assim, de dizer, não, ali é minha base. Eu, por ter sido vereadora de Manaus, e certamente o meu início desta caminhada... a cidade de Manaus é uma cidade que eu amo. O Amazonas é um estado que sabe o quanto que eu sou grata. E eu venho exatamente de ser vereadora, de estar vereadora. Depois eu comecei, como candidata a deputada estadual, a ter um pouco mais na região metropolitana, né? Mas sempre pingando, sabe? Sempre vem 1, 2, 3, 4, 10, né, gente? De vários lugares, né? E é assim mesmo, é 1 mais 1, eleição é 1 mais 1. E os votos acabam sendo o suficiente para eu chegar lá, nem de mais, nem de menos, só o suficiente. A senhora tem visitado os municípios do interior? Visito, sim. Muito ou pouco? Eu visito muito mais essas áreas mais próximas da cidade de Manaus, mas procurei como deputada federal, Valmir, se você for olhar todas as emendas destinadas, eu procurei, e os prefeitos sabem disso, todos que me procuraram, eu peguei as emendas parlamentares exatamente para alocar aonde tem a necessidade, aonde está o problema. Então, eu fico muito grata em saber que nós temos ações em lugares tão distantes aqui do nosso estado, temos ações aqui em Manaus, na região metropolitana, mas um pouco em cada lugar, um pouco daquilo que eu tenho a oportunidade como deputada federal que estou de fazer a indicação. Então, por exemplo, aqui mesmo na Fundação SECOM, eu tenho hoje a alegria de poder dizer, sabe, porque quem tem câncer não tem um dia de amanhã. E eu fui a única parlamentar do Amazonas a fazer parte do grupo exatamente que tratou da possibilidade da fósforo, que é aquela pílula contra o câncer. Nós estamos ainda com uma ação no Supremo, uma ADI. Nós aprovamos uma lei, eu sou uma das autoras dessa lei, são 14 deputados federais, onde dá a possibilidade de uma pessoa que está com câncer de testar essa medicação. No Brasil acontecem coisas absurdas. O professor Gilberto, da USP, há 20 anos descobriu essa substância, lutou por ela, e fez com que ela pudesse hoje ser uma realidade. Essa substância, se fosse vendida numa farmácia, o preço seria muito baixo, qualquer pessoa poderia ter acesso a essa pílula. Mas aí vem os grandes laboratórios, porque isso vai acabar atingindo diretamente muitos dos procedimentos que hoje são utilizados, e hoje nós temos uma barreira que impede as pessoas de terem o direito de fazer o uso da pílula contra o câncer. É uma maldade que a gente vê acontecer nesse país. Uma barreira feita por quem? Pelo governo? Uma barreira dos grandes laboratórios farmacêuticos. Pois é, isso mas é quem uma impede verdade. é o governo, né? Eu acho que falta decisão política, inclusive do governo. Nós já dialogamos com todo mundo. Eu presidi a Comissão de Seguridade Social, Valmir. É a segunda maior comissão da Câmara dos Deputados em 2016. Até esse momento, eu acabei sendo a 4ª mulher da República a assumir essa comissão e sou a primeira parlamentar do Amazonas, com muita honra, a assumi-la. Nós criamos nessa comissão, na minha presidência, exatamente a possibilidade de um grupo discutir a questão da pílula contra o câncer. Então, hoje nós temos uma lei
essa lei recebeu uma ADIM, nós conversamos com os ministros do Supremo, porque nós temos casos de pessoas, o próprio Celso Russomano, o pai dele, hoje já falecido, mas ele mesmo é testemunha que o pai utilizou a pílula, né, assim, recebendo diretamente do professor Gilberto, e passou anos da vida dele com vida e com uma vida com um pouco mais de qualidade. Ninguém tem o direito de tirar das pessoas a chance que ela possa ter. Então, nós estamos nessa luta, nessa guerra. O câncer, a gente sabe o quanto que é uma doença que não mata só quem está com ela, mata a família, vai destruindo a família. E eu fico muito feliz porque há cerca de 20 dias atrás, conversei com a doutora Ana Paula, que é a diretora do SECOM, uma grande profissional, e os recursos de emendas parlamentares estão lá, na conta. Já mudamos equipamentos da sala de patologia, graças a Deus, e hoje, já na conta da Fundação SECOM, recursos para mudar os equipamentos que estão muito já antigos, né? A medicina ela evolui com a tecnologia. Então, a UTI, o centro cirúrgico, a fisioterapia, tudo agora, se Deus quiser, essas áreas do SECOM estarão recebendo equipamentos modernos para a nossa população. E um outro trabalho importante, se você me permitir, exatamente a habilitação de vários serviços na cidade de Manaus e no Amazonas. Eu confesso que quando cheguei em Brasília, não tinha conhecimento em relação ao que era habilitação. Aí eu fui procurada pela doutora Juliana, que era responsável da UTI pediátrica do Francisca Mendes. E ela me pediu, deputada Conceição, eu vou lhe pedir pelas nossas crianças, nós precisamos habilitar o serviço da UTI pediátrica, credenciar esse serviço para que o Francisca Mendes, através do serviço da UTI, pudesse receber recursos federais. E eu peguei essa demanda, fui para Brasília, conversar no Ministério da Saúde e descobri que não era só o Francisca Mendes. Nós tínhamos hoje, graças a Deus, já em andamento o serviço de hemodiálise no Adriano Jorge, que não estava habilitado, as UTIs do Tropical não estavam habilitadas, as policlínicas para o primeiro tratamento do câncer não recebiam ainda do governo esse apoio, governo federal, a Ana Braga, as UTIs, muitos serviços do Amazonas, vários no interior, sem receber o recurso federal, um absurdo. Por falta de habilitação. Por falta de habilitação. Agora, de quem é a culpa disso? A culpa do próprio governo federal, porque o Amazonas tinha pedidos lá de habilitação há uma década. Então, nós nem estamos falando desse momento, nós estamos dizendo que serviços importantes para você, para a sua família, não tinham habilitação, o credenciamento junto ao Ministério da Saúde, há quase uma década que havia sido feito esse pedido. Nós conseguimos resolver tudo. Eu quero fazer um registro aqui e de agradecimento ao ministro Ricardo Barros, que entendeu a importância, a necessidade dessa avaliação, porque pior do que dizer não é a omissão. Eles não diziam não e não diziam sim, simplesmente eram omissos. O ministro Ricardo, ao chegar lá, dialogamos com ele, mostramos a necessidade e hoje esses serviços todos estão habilitados. Isso chega a ser maior do que a possibilidade de uma emenda parlamentar, porque a emenda ela é pontual. A habilitação não. Desde janeiro de 2017, Valmir, todas essas unidades passaram a receber recursos dentro daquilo que foi credenciado do governo federal através do Ministério da Saúde. Deputada, o Amazonas passou por uma turbulência no ano passado, cassação do governador, né, um governo interino, depois uma eleição, e hoje o governo diz que está bom, está consertando o Estado, o outro grupo, que é o grupo que a senhora está, diz que está ruim, que o Amazonas precisa mudar para melhorar. Qual é a avaliação que a senhora faz do governo? Eu acho que nós temos que ouvir a população. E a população está dizendo que precisamos melhorar. Ninguém aguenta sair de sua casa sem ter a certeza que vai e volta com vida. A segurança, ela precisa ser trabalhada no sistema. Não se faz segurança
pontualmente se faz segurança trabalhando a prevenção, a ressocialização, é pagando muito bem os nossos policiais, é valorizando os nossos policiais, é tornando uma atividade de carreira, é olhando a humanização das delegacias, a ressocialização do sistema penitenciário. É um absurdo o Brasil também achar que não vai precisar ressocializar as pessoas que ali estão. Tem muita gente que tem esse pensamento, e esse é um pensamento equivocado. Nós precisamos trabalhar a promoção da segurança, que são os programas sociais, investir na juventude, investir nas escolas. Um país que acaba construindo menos escolas vai construir mais presídios. Nós temos que mudar isso, nós temos que parar com esse entendimento de que, ao construir presídio, nós vamos resolver o problema de segurança. Não. Se resolve o problema de segurança com investimentos pesados na educação, fazendo com que os nossos jovens tenham o seu primeiro emprego, pai de família empregado, mãe de família com a possibilidade de ter seu emprego, de ter creche. Enfim, é um sistema, conversando, tornando possível tudo isso. Então, eu penso que nós temos que ouvir exatamente a população. E a população está dizendo, nossa saúde precisa melhorar, a segurança não está boa e precisamos garantir que o Estado tenha condições de empregar a população. Não é empregar no governo, não. É criar possibilidade para que a micro e pequena empresa esteja em atividade, gerando emprego como gera, fortalecendo a indústria, criando a possibilidade de baixar impostos, porque um país que quer sair da crise tem que diminuir impostos para poder possibilitar também as pessoas que empregam. Agora, essa questão da segurança, a senhora tocou num ponto que é segurança pública. O que a gente tem visto nos últimos anos é uma evolução, né? Tanto da violência como do número de prisões, o tráfico de drogas só avança e a gente não sabe. Eu até escrevi um artigo semana passada dizendo que nenhum governo, né, tem propostas concretas para combater essa questão da violência. Né? Porque, Valmir, você se combate a violência, não é só um aspecto. Não é? Quando a gente olha a segurança, tem que olhar como um todo, inclusive lembrar a parte que o governo federal tem como responsável, fronteiras. As nossas fronteiras são descobertas. Como é que você vai acabar com o tráfico se a porta está aberta, se nós não temos a segurança nas fronteiras do nosso país? Se a gente for olhar isso, a gente vai perceber que é como enxugar gelo, porque a gente fala do tráfico, mas a gente está com a porta aberta. O tráfico está entrando, está chegando. É isso que faz com que a nossa segurança ela acabe também tendo um impacto muito negativo. Nós já cobramos do governo federal a responsabilidade que é do governo federal. Valmir, eu faço parte de uma comissão que estuda os repasses constitucionais dentro da Câmara Federal. O deputado Júlio César, um tributarista do Piauí, preside, né, esse trabalho com muita capacidade. O governo, nós estamos mudando e precisamos mudar rapidamente o pacto federativo, o bolo. Hoje a gente sabe que as demandas sociais elas foram para os municípios a partir da Constituição de 88, mas o governo federal recebe e fica com um grande pedaço desse bolo que são o recolhimento dos impostos. E aí a gente tem que mudar isso. Então, o governo federal, nós já cobramos por diversas vezes, quero fazer justiça a isso, a bancada do Amazonas, o governador Omar preside a nossa bancada, tem cobrado muito isso. Não vamos mudar a segurança nem no Amazonas e nem em lugar nenhum. É só a gente perceber a crise do sistema penitenciário do Amazonas. Em 2017, a gente iniciou com toda aquela rebelião, com uma barbárie mesmo diante dos nossos olhos. Aí esse foco foi no Rio Grande do Norte, depois a gente teve aqui, continuando no norte do nosso país, Rondônia, Roraima, enfim, gente. Então, o governo federal tem que assumir a parte que cabe a ele executar. As nossas fronteiras estão abertas. Tráfico, armamento ilegal, a gente tem aí o tráfico de pessoas, tudo isso pela porta que nós sabemos aonde ela está
e que nós temos que ter a capacidade e o orçamento para fechar. Eu estou rindo aqui porque eu não concordo com essa avaliação de que é a fronteira que é o principal problema. Ela também é o problema do tráfico. Não, do tráfico mesmo. Sim, eu estou falando do tráfico, porque aqui, eu acho que na cidade de Manaus é muito mais fácil você controlar a entrada do que na fronteira, que é a fronteira absurda, né? Nossa, imensa, são quilômetros, né? Aqui você tem portos, locais onde essa droga chegou ou por voo, né? Rios, né? Ou pelos rios. Então, assim, é muito mais fácil claro, fechar. Ter ações mais concretas. O grande problema, né? que eu vejo é a corrupção. Né? Também, claro. Porque a gente tem uma polícia corrupta, às vezes até a justiça está envolvida com o tráfico. A gente tem casos aí tem até desembargador afastado do cargo por envolvimento, né? E a droga, quando é apreendida, você prende quem está carregando. Nunca eu vi a polícia encontrar prender a pessoa quem ia receber a droga. E ninguém quer saber quem ia receber a droga. Né? E aí a gente sabe também que é o que muita gente diz, até a polícia diz isso, nos bastidores. A Polícia Federal já disse isso textualmente, só 10% da droga que entra é apreendida. Né? 90% passa. Então, ali é um boi de piranha que é colocado para a droga ser apreendida para passar outro monte. Né? Quer dizer, eu acho que o principal fator aí é inteligência, está faltando inteligência. Investimento, polícia, numa polícia mais... Uma polícia com mais inteligência e menos corrupta, porque não adianta ter inteligência, você vai saber quem é o traficante, e a polícia muitas vezes sabe quem é, os grandes traficantes, né? E não prende porque também está se beneficiando com isso. Né? É por isso eu acho muito importante a fiscalização e você dar nome realmente a quem está cometendo a falha. Nós temos na corporação da polícia, de um modo geral, muita gente boa, não é? Muita gente boa. Agora, acho que você tem sim a razão quando diz que nós podemos ter uma ação muito mais concreta com aquilo que está mais perto da gente, com aquilo que nós temos o poder de agir diretamente. Quando eu falo da fronteira, né, Valmir, porque exatamente quando você fala de uma política pública voltada para as fronteiras brasileiras, falo isso porque a gente acaba dialogando muito com as Forças Armadas, não é? com todo mundo que está ali, e sempre, de um modo geral, as Forças Armadas estão de pires nas mãos, cobrando para que possam fazer aquilo que, de fato, tem a Constituição, a determinação para eles fazerem. Mas nós temos essa dificuldade, é aquilo que a gente diz, né? Se não está no orçamento, não tem prioridade. Tudo é importante, mas a gente tem que saber destacar o que, de tudo que é importante, aquilo que é mais prioritário. Deputada, eu queria conversar com a senhora também sobre uma questão. A senhora, quando começou na política, tinha uma ONG, né? Não, eu nunca tive ONG. Aliás, tinha uma ONG, não, participava da ONG Maria Bonita, que a senhora fez. A ONG Maria Bonita, na verdade, era da doutora Márcia. Rebeca, antes de entrar na política, tinha esse trabalho com as mulheres. Mas o nosso trabalho com as mulheres, o meu trabalho, sempre realmente como deputada federal, não só por ser a primeira ou a única deputada federal mulher na Câmara, mas é exatamente por isso, porque nós precisamos levar para o parlamento um outro olhar para a política. Então, mas nunca tive ONG, não tive. Para encerrar, hoje a senhora já pode pedir voto, né? Quem veio até ontem, o Paulo Derney esteve ontem aqui, inclusive a gente teve que trocar porque houve uma confusão nas agendas das entrevistas. Foi até melhor vir hoje, ele então, veio não é? Ontem e reclamou no final porque não podia pedir voto ainda. Mas o que eu queria, a questão para a gente encerrar nossa entrevista, a senhora acha que merece ser reeleita? Eu vou deixar que a população responda a isso, né, Valmir? Eu já sou muito grata a Deus e às pessoas, e é exatamente por estar cumprindo uma missão de deputada federal. O voto ele é conquista, né? Ninguém tem o direito de dizer você vai votar assim. Não, ninguém vai votar assim. As pessoas são livres para votar da forma
que achar mais conveniente, porque é a vida dela, é a sua vida, é a vida da sua família, que será debatida, que será discutida e votada nas casas parlamentares. E a única coisa que posso oferecer às pessoas é exatamente o que eu posso ter de melhor, que é o meu respeito, o meu compromisso de poder estar presente, defendendo aquilo que entendo ser importante para a população. Eu só tenho que agradecer a Deus, só tenho que agradecer à população. Vou me colocar, sim, à disposição das pessoas, para que as pessoas me avaliem, para que as pessoas possam ter a oportunidade de avaliar não o período de campanha, porque nesse período de campanha é difícil você avaliar. Eu penso que a população ela precisa exatamente avaliar o andamento até aqui, o andamento para cá. Quem é essa pessoa? Não é? Daqui para frente é diferente, mas eu acho importante avaliar. E eu coloco o meu nome a essa apreciação popular, não é, que as pessoas possam me avaliar o trabalho que até aqui realizei como deputada federal. Pode dizer o número? Pode. Pode. Então, vou dizer para você, Valmir, o meu número. Eu sou 45, mas aproveito exatamente para agradecer e me colocar e esperar poder merecer o apoio, o voto de você que está nos acompanhando, da sua família. E muito obrigada, Valmir. Foi uma alegria, sabe, estar com você aqui. É a primeira vez que a senhora concede uma entrevista ao Amazonas Atual, que já vai fazer 5 anos em novembro. Você nunca me convidou. Agora eu vou cobrar o Valmir. Mas eu posso, não tinha ainda sido convidada, mas estarei sempre à disposição, Valmir, para conversar com você, para falar um pouco, né, daquilo que a gente vem fazendo. Foi uma alegria e uma honra poder estar aqui com você. Eu também agradeço muito a sua presença e agradeço as pessoas que nos assistiram. E a gente encerra aqui a nossa live. Muito obrigado.